nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O Filho do Homem, quando vier, encontrará ainda fé sobre a terra? Precisamos entender que a pessoa que nos ama mais é a que nos revelará as maiores verdades. É aquela que nos exorta, que nos corrige, que nos tira do erro, para nos mostrar a verdade. Não a nossa verdade, mas a verdade ensinada por nosso Senhor e que continua e continuará a ser ensinada pela Igreja Católica para sempre, sem alteração, pois esta verdade não pode mudar, ou então nunca teria sido verdade. Uma das maiores marcas do falso profeta é que ele fala o que nós queremos ouvir. O maior sinal que estamos vivendo o fim dos tempos se encontra na falta de respeito ao sagrado, a substituição das coisas sagradas de Deus pelas coisas profanas do mundo, dos homens. Diz na Sagrada Escritura: eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4, 5 e 6. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Romanos 1, 25. Ele lhes disse: vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhece-vos os corações, porque o que era para os homens é estimável, é abominável perante Deus. Lucas 16, 15. Há muitos anos que assistimos muitos capitularem, uma grande maioria, ao espírito do mundo, espírito de Satanás. Uma grande marca de um falso profeta é que ele fala somente aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Um falso profeta é apanhado, não por suas palavras, mas pelas suas obras que faz contra a fé da Igreja. O profeta é o que ensina a verdade da Igreja, e a ensina com sua vida, com suas obras, porque a fé não é um conjunto de ideias bonitas, de pensamentos bem concatenados, de boas obras humanas. A fé é viver o divino, fazer o divino, assemelhar-se ao divino. Dá a verdade que recebe do Espírito e a transmite em obras aos demais. Obras que são divinas, que têm o selo do divino. Obras que não são feitas para ganhar o aplauso dos homens, nem para conquistar outros homens, nem para sentir-se bem na vida. São feitas essas obras porque assim Deus o quer. O falso profeta é o que faz o contrário do divino, porque não possui a fé, mas inventa para si a fé. Faz da fé da Igreja sua fé humana. Vive o que há na Igreja, mas retirando o que não lhe agrada, o que não é conveniente para os tempos correntes, o que desagrada a esmagante maioria. Por isso, o falso profeta prega coisas bonitas, coisas que são interessantes a todos, mas sem condenar, sem ferir, sem exigir, sem querer que as almas ouçam ao dizer-lhes a verdade de suas vidas, para que assim vejam que se as ama, apesar de viverem mal. O falso profeta gosta de pregar o amor de Deus, que a Igreja é mãe, que se deve acolher a todos, porque Deus ama a todos, mas não diz as exigências do amor de Deus. Não diz o que uma mãe deve fazer quando seus filhos vivem no pecado. Não ensina a caminhar os que fizeram do pecado sua vida. Fala de tantas coisas que são meias verdades, que são belas, que são bonitas, mas que são a verdade mutilada. A fé do falso profeta é uma fé que nasce de seu pensamento humano. Com seu pensamento humano, o falso profeta destrói a tradição, os dogmas da Igreja, as verdades que são para sempre o que ensina o magistério, as Sagradas Escrituras, e constrói suas próprias verdades. Alguém, por exemplo, que não crê que exista a verdade absoluta,
que chama o pecado somente uma questão de consciência de cada um, e não um assunto da alma e de Deus, da alma e da igreja, da alma e do seu âmbito familiar social. Alguém que convida a buscar os homens, não para pressioná-los a que deixem seus pecados, suas vidas destruídas pelo pecado, mas para torná-los seus amigos, e assim formar uma igreja na qual caibam todos, até mesmo o demônio. E então o que dizer? O que fazer? Ninguém diz nada contra, ninguém se opõe, mas todo mundo o aprova e ninguém faz nada contra os falsos profetas da igreja. Esta é a falsa obediência. Não se pode obedecer àquele que trabalha contra a verdade da igreja e, por conseguinte, contra o próprio Cristo. O que se fez na igreja durante séculos às escondidas, oculto em segredo, agora vai ser feito à vista de todos. E ninguém vai se surpreender do que vê em seus olhos, porque isso é o que se vê no mundo. Uma vida sem oração, sem penitência, sem mortificação, sem entregar-se a conhecer seus pecados, sem lutar contra o demônio, sem viver na plenitude e na perfeição os mandamentos e sacramentos, vivendo somente para ser homens, para alcançar as obras dos homens, para falar as bobagens que os homens gostam de escutar quando não seguem o espírito de verdade. O falso profeta se passará por humilde, mas a verdadeira humildade, antes e acima de tudo, é uma reverência pela qual o homem se submete a Deus, como ensina Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Nas palavras do doutor comum, o homem deve submeter-se ao próximo, única e exclusivamente, naquilo em que nele há de semelhança com Deus. Fonte Suma Teológica, artigo 3. E não no que nele haja de humano ou de não cristão, ou ainda de falsamento cristão, o que é pior. O falso profeta é hábil em mentir, em enganar, em falar o que deve falar em cada momento e assim não ser pego em nada. E demonstra-o com obras que vão contra a santidade da igreja, contra o sagrado da igreja, contra a verdade da igreja. Com o início desse falso profeta, inicia-se a falsa doutrina de Cristo, que consiste em falar do amor de Cristo e não dizer nada, não ensinar o que significa esse amor, não pôr os caminhos desse amor e só dizer palavras belas para que todo mundo esteja contente e alegre, continuando depois a cometer os pecados que tem em sua vida. Que o homossexual continue sendo homossexual. Isso não importa. O que importa é que Deus o ama. Que o ateu continue sendo ateu. Essa é sua vida, sua verdade. E Deus o ama como é. Que as mulheres cheguem ao sacerdote. Também são sacerdotes com os outros. Que continuem suas seitas condenadas infinitas vezes pela igreja como heréticas, pois é mais importante o que nos une do que o nos separa. Falar do amor e fazer o pecado. Isso é a falsa doutrina de Cristo. Essa é a nova igreja que esse falso profeta apresentará em suas homilias, em seus discursos, que são um mar de erros para a igreja. E ninguém dirá nada. Todos tão contentes de ter um falso profeta em seu nécio pensamento, que diga coisas bonitas e que deixe as pessoas viverem suas vidas, como cada um a entende em sua razão humana. Cuidado, pois, com o falso profeta. O falso profeta será um grande propagador do ecumenismo, que dentre os crimes contra a fé, talvez seja o pior de todos, por seu caráter insidioso e corrosivo. A regra da virtude cristã é a verdade evangélica, da qual a Igreja Católica é a única custodiadora, por missão divina. Esta é a doutrina bimilenar, quer gostemos, quer não. Quer o mundo a aceite, quer não. Por isso a Igreja sempre foi um signo de divisão, e os líderes de seitas cristãs sempre foram chamados pelos papas a se arrepender e a retornar à Santa Madre Igreja.
isto é, que batesse o vendaval dos últimos 50 anos na Igreja, a fumaça de Satanás, como disse o Papa Paulo VI, que penetrou na Igreja e inaugurasse um virulento ecumenismo totalmente anticatólico. Intramuros Ecclesia. O único diálogo possível é o apostólico. Convertam-se à verdadeira religião fundada por Cristo, o Verbo encarnado. Simples. Muitos, a maioria irá dizer, que coisa chata e antiquada, que coisa antimoderna e antidialogante, quanta intolerância, que falta de misericórdia. A hora é grave, gravíssima. O falso profeta irá relativizar os dogmas católicos, afinal, eles evoluem. Cada um de nós tem a sua visão do bem e do mal. Todos devem optar por seguir o bem e combater o mal como o concebe. Isso seria o suficiente para melhorar o mundo. Se mostrará relativista e inclinado a não dar valor absoluto aos dogmas. Pedirá à Igreja que se comprometa mais com o mundo moderno. O falso profeta deixará os verdadeiros católicos, fiéis ao ensinamento bimilenar da Igreja, estarrecidos com suas declarações midiáticas, controversas e divorciadas do verdadeiro catolicismo. Deixará muita desolação aos católicos e muita euforia e festa aos dissidentes do catolicismo. Muito bem, a cada declaração do falso profeta, dever-se-ia tapar os ouvidos e, quando não, os olhos. A receita está dada. O homem tomou o lugar de Deus e o Criador ficou esquecido pelo homem, e as consequências disso foram trágicas. O homem é o centro do universo. Muito bem. Como agora o homem é o centro do universo, o homem tem de se sentir bem, independentemente que isso cause dano à sua alma ou mesmo ofenda ao seu Criador. O sentimentalismo e o subjetivismo tomou conta da Igreja. O que interessa é o que o homem sente, o que ele pensa e o que ele quer. Se ele se sente bem no paganismo, ótimo. Se ele se sente bem no catolicismo, ótimo também. Se tem melhor proximidade com as seitas protestantes heréticas, bom também. O que interessa ao falso pastor é que o homem se sinta bem. Posso ser católico, mas espírita ao mesmo tempo. Posso ser maçom, ser protestante, frequentar terreiros, desde que me sinta bem. Agora o homem pode escolher livremente a sua religião. Agora não existe mais combate ou apologética contra as falsas religiões. Então vejamos, para que combater o erro? Para que fazer missões? Para que catequizar os homens? Para que batizar e receber os sacramentos? Para que nos esforçarmos para viver os 10 mandamentos da lei de Deus? Para que mortificar, jejuar? Este comunismo, às avessas, simplesmente minou qualquer tipo de missão na Igreja nos últimos anos. Para que então levar sacramentos ao povo, se podemos encontrar elementos de santificação em outras religiões? Para o falso profeta, o subjetivismo deve imperar na nova religião. Não interessa mais ao católico o que diz a Igreja. Agora interessa o que ele pensa a respeito do que a Igreja ensina. Muitos hoje já não aprendem mais a doutrina de sempre, visto que em muitos lugares a doutrina que se ensinou hoje está maculada pelo modernismo, que, como disse o Papa São Pio X, é a síntese de todas as heresias. Santa Catarina de Sena dizia: estamos fartos das exortações para ficarmos em silêncio. Vejo que o mundo está podre por causa do silêncio. Foi a Igreja quem civilizou todo o Ocidente, sem precisar se unir a várias religiões. A Igreja catequizou toda a América, África e os demais continentes, sem a ajuda de outras religiões. Foi a Igreja quem criou os hospitais, os orfanatos, as universidades, as escolas, a moral. Muitos ordenamentos jurídicos de muitos países surgiram do Código de Direito Canônico e de outras leis da Igreja.
A igreja foi a grande construtora da civilização. Tudo o que temos hoje devemos a ela e não a outras religiões. É uma ingratidão sem limites, sem precedentes, descomunal. Dizer que precisamos nos unir a outras religiões para dar à humanidade os valores éticos de que a humanidade necessita? Isso já foi dado. Basta que se abram os catecismos, as escrituras, os milhares de documentos da igreja. E está tudo lá. O falso profeta, ao contrário de Nosso Senhor, não chama ninguém à conversão. Antes, o contrário. Protesta para que cada um permaneça em sua crença, na sua fé, contanto que se trabalhe pelo próximo. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Em outra parte, Nosso Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. São Lucas 10, 27. É o que se aprende nos catecismos. Primeiro deve-se amar a Deus e, por amor a Deus, amar nosso próximo. Como eu digo que amo a Deus, se não quero o triunfo de sua santa religião? Como eu digo que amo meu próximo, se não faço nada para que ele vá para o céu? Porque o verdadeiro amor, o amor dos evangelhos, a verdadeira caridade, consiste em fazer de tudo para que o meu próximo vá para o céu, livrando-o da terrível eternidade do inferno. Com a sua fé natural, horizontal, o falso profeta dirá: se a ajuda dos pobres e necessitados virá dos católicos, dos protestantes, dos ortodoxos ou dos judeus, não importa. O que importa é que saciem a sua fome. Nosso Senhor, ao contrário do que dirá o falso profeta, nos diz que pobres vós tereis sempre convosco. São Mateus 26, 11. Esta igualdade quimérica, condenada por São Pio X, ficará patente nas palavras do falso profeta. As Escrituras nos alertam: se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas más obras. Segunda São João 1, 10, 11. Santo Agostinho já dizia: um homem cristão é católico enquanto vive no corpo, decepado, esse torna-se um herege. O espírito não segue um membro amputado. O falso profeta insistirá em colocar o homem como centro e acima de todas as coisas, afirmando falsamente que hoje a urgência é de tal ordem que não podemos brigar entre nós, à custa do sofrimento alheio. Primeiro, trabalhar pelo próximo. Veja como é linear e horizontal o seu pensamento. Primeiro, trabalhar pelo próximo. Depois, a Deus, se tivermos tempo. Ficou invertido o primeiro mandamento da lei de Deus e o imperativo de São Lucas 10, 27. Em tudo o homem tem de vir primeiro, depois Deus. Em nome do homem, jogamos por terra toda a Escritura, todos os ensinamentos dos santos e dos papas a respeito da salvação, só sendo possível na Igreja, anulamos os dogmas católicos e derrogamos os mandamentos da lei de Deus. O falso profeta destruirá o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, igualando as falsas religiões ao catolicismo. Nosso Senhor disse: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São Mateus 4, 4. É preciso nutrir a alma das crianças com a palavra que sai da boca de Deus. É preciso solidificar a fé nas famílias. É preciso combater o divórcio, o aborto, a imoralidade e tantas outras coisas. É disto que os católicos estão sedentos, de combate. É preciso batizar as crianças, educá-las na fé católica, para elas irem para o céu. É preciso levar os sacramentos aos necessitados, aos enfermos, aos encarcerados, aos distantes,
sem proselitismo político. É disso que o povo precisa. Pois bem, meus amigos, o que devemos fazer agora? Resistir. Não há outra ordem para esta batalha. Muitos santos, para permanecer santos, assim o fizeram. Que o diga o gigante Santo Atanásio. Resistiram aos erros. É preciso que saibamos o catecismo de cor, a fim de que saibamos distinguir se o que dizem é católico ou não. Muita coisa se tem a dizer. O tempo é curto, o espaço é curto, as linhas são poucas e a nossa inteligência mais ainda. Estamos vivendo muito claramente o que São Paulo disse. Virá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas acumularão mestres em volta de si, ao sabor das suas paixões, levados pelo prurido de ouvir, afastar-se-ão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. Acumularão mestres que dizem estar sempre certos ou que se afirmam profetas inerrantes. Ao padre, como diz São Paulo, cabe pregar a palavra, insistir a tempo e fora de tempo, repreender, corrigir, admoestar, com toda a paciência e doutrina. Queria de verdade postar algo muito, muito diferente, mas estas são indignações que, a meu ver, todo católico verdadeiramente amante da Igreja deveria fazer na hora presente. Além de rezar, sobretudo, pelo papado, ao qual o Papa deve servir. Deus sempre suscitou na Igreja santos e pessoas simples que reiniciaram o alvorecer da verdade no mundo. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Quando os homens a desfiguram, às vezes é necessário que cheguemos à saturação do mal para que Deus intervenha. E isso o faz, às vezes, do modo mais traumático, para que nos convertamos. Não nos assustemos com esses falsos profetas e com os acontecimentos atuais e com outros ainda piores que possam vir. Precisamos nos manter firmes na fé, pois o luxo da perplexidade já há muito tempo nos foi tirado e agora nos resta o bom combate. Lembremo-nos do que disse nosso Senhor. O Filho do Homem, quando vier, encontrará ainda fé sobre a terra? Lucas 18:8. São Leão Magno, rogai por nós. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.